EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Foram em 6 dias que Deus criou o mundo e no 7º dia Ele descansou. Noé na grande arca do dilúvio Deus salvou. Moisés que atravessou o mar vermelho. Vamos, 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 a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. José o sonhador, Samuel que Deus chamou, Davi que o gigante Golias matou, Jonas que orou na barriga do peixe, Daniel lá na cova dos leões. Vamos, 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 a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Trials and temptations, things that travel anywhere. We should never be discouraged. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend? Can we find a friend so faithful, who will not our sorrow share? Olá, queridos irmãos, um bom dia. Deus nos abençoe nesta manhã, esta manhã maravilhosa, depois de uma quarta-feira, com certeza abençoada, quando estudamos a santificação
e os relacionamentos. Só um lembrete para os irmãos da igreja: a preocupação maior para o crente é a questão dos relacionamentos. Lembram? Relacionamento pessoal, relacionamento na família e relacionamento na igreja. Portanto, bom dia, queridos irmãos, um domingo abençoado para todos. Vamos continuar orando pelos enfermos, os irmãos que estão neste momento com dificuldade, estão com a Covid. Vamos orar para que essa vacina chegue o mais rápido possível, atendendo todas as idades. Com certeza, meus irmãos, é o que nós estamos precisando nos nossos dias. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa palavra, a nossa oração, e que Deus possa também nos ajudar. Nós vamos orar. Baixe a sua cabeça neste momento e vamos orar para que o estudo seja orientado e dirigido pelo Senhor nesta manhã. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Pai, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos concede. Orienta-nos, ó Pai, grandemente, e que tudo, Senhor, possa acontecer de acordo com a Tua vontade. Esteja com o estudo desta manhã, que saiamos enriquecidos pela Tua palavra, pela palavra do Teu servo, quando vai nos trazer esta lição tão preciosa e tão importante. Dá-nos a Tua direção e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, não podemos esquecer de que logo mais nós estaremos dando continuidade ao mês de missões estaduais. Então, teremos logo mais um missionário da Convenção Batista Fluminense falando aos nossos corações, às nossas vidas, com desafios, meus irmãos, para todos nós. Então, Boas
eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. A revista Palavra e Vida, nosso estudo de hoje é o estudo de número 11, que tem como tema Olhos Cobiçosos. O texto básico, Êxodo capítulo 20, verso de número 17. O autor, pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Central em Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Então, irmãos, com certeza teremos um estudo muito desafiador neste domingo, como tem tido nos domingos anteriores, quando estamos trabalhando os 10 mandamentos, meus irmãos, muito importante e atualizado dentro do contexto, meus irmãos, dos nossos dias. Então, meus irmãos, fica aqui a nossa palavra, a nossa oração, e que Deus possa também nos ajudar. Graça e paz, estudantes das Escrituras. Estamos hoje na lição número 11 deste segundo trimestre de 2021. Hoje estaremos estudando o 10º mandamento, que se encontra em Êxodo 20, 17 e diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. E o tema da lição de hoje é olhos cobiçosos. A leitura integral do texto de Êxodo 20, 17 nos diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Se a gente for dividir os elementos de cobiça nesse texto, eles podem ser agrupados em coisas, pessoas e seres. Mas ao final ele junta tudo dizendo: nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, nada que pertence a outra pessoa deve ser cobiçado. O núcleo deste texto, deste mandamento, encontra-se na proibição de cobiçar qualquer coisa alheia. Mas não bastaria apenas dizer não cobiçarás? Parece que sim. Mas o escritor resolveu elencar algumas coisas antes, para que o leitor entenda, através de exemplos, algumas coisas que não servem, que não devem ser cobiçadas, e que naquela ocasião pareciam ser os maiores alvos da cobiça dos olhos dos homens. Mas eram apenas exemplos. Pois se nós lermos lá em Deuteronômio 5, 21, quando são repetidas as leis, os 10 mandamentos, existe uma inversão de ordem. Primeiro o escritor fala para não cobiçar a mulher do teu próximo.
E em Êxodo, esse é o segundo exemplo e não o primeiro. Por isso, a sequência não parece importar muito, e sim o final, porque diz para não cobiçar nada do teu próximo. Vejamos o texto aqui em hebraico. Lo tashmod bet re'eka, lo tashmod eshet re'eka, ve'abdo va'amat ve'shoro, va'shamoro ve'kho, asher le'eka. Agora vamos ver esse texto transliterado e traduzido. Lo, não, tahmod, cobiçarás, bet, a casa, re'eka, de teu próximo. Lo tahmod, não cobiçarás, eshet, de teu próximo, a mulher de teu próximo. Ve'abdo, e servo dele. Va'amato, e serva dele. Ve'shomoro, e boi dele. Va'shamoro, e o burro dele. Asher, que, lere'eka, para teu próximo, né, nessa tradução. A palavra hebraica transliterada e traduzida para o português por cobiça é tahmod, né, uma palavra formada pelas letras het, men e dalet. É claro que hoje com os sinais maçoréticos, com o significado de cobiça, de forte desejo, de luxúria. Atualmente essa palavra em hebraico também denuncia a existência de ciúmes por alguma coisa, mas no sentido de ter ciúmes daquilo que não é seu. Essa conduta é verificada assim muito bem em crianças, quando veem um objeto que não é dela na mão de outra criança e tenta se apossar como se fosse seu. E quando toma, não quer entregar ao outro, que é o dono. Como que tendo ciúmes daquilo, né? Até chora para não devolver. A cobiça é mais grave, pois é desejar imoderada e ardentemente algo que você sabe que não é seu, que tem consciência e a convicção de que pertence a outro. A criança não sabe, né? Mas o adulto sabe. Neste sentido, a linguagem dos hebreus é permeada por um tipo de ênfase à coisa, dando inicialmente uma informação específica até chegar à informação geral e ampla que é desejada. Nós vamos ver isso lá também em Gênesis 1, 28 a 30, né? E Deus abençoou lá aquele texto, né? E Deus abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E na outra passagem, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então a descrição é de vários atos, né, de cobiça combinam com uma proibição geral, nem coisa alguma de teu próximo. Lá em Gênesis ele fala um monte de coisa para dizer toda erva é sua para comer, todo animal é seu para dominar. Né? A intenção aqui é proibir qualquer tipo de cobiça, dando alguns exemplos, como está lá em Gênesis. A Bíblia hebraica contém uma série de advertências e exemplos de consequências negativas para a cobiça e o desejo imoderado. Por exemplo, quando Yahvé, Deus, instruía Israel sobre a falsa religião dos cananeus, ele os advertiu em Deuteronômio 7, 25 e 26, a não cobiçar a prata ou o ouro dos seus ídolos, pois isso poderia trazer desgraças para Israel. Em Josué 7, também adverte daqueles atos de Acã, que cobiça as riquezas dos deuses pagãos de Jericó e os toma e os esconde, mesmo diante da proibição do anátema. Lá em Provérbios 4, 23 e Miqueias 2:2 também menciona a condenação à cobiça. Não vamos ler todos esses textos. Mas como começa a cobiça? Quando passamos a cobiçar algo? Em João 31, versos de 1 a 3, vemos que os olhos são o quê? A janela da alma. Quando abrimos a janela, vemos o que está acontecendo lá fora.
Quando não havia televisão, tínhamos que abrir a janela para ver as modas, para ver o que estava acontecendo na rua, ver o que estava acontecendo, né? O rádio trouxe a possibilidade de saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo, mas pelo ouvir. Eu me lembro de minha mãe, minha falecida mãe, vendo um documentário da Segunda Guerra Mundial, falando de que quando os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira tomaram Monte Castelo, o rádio anunciou a vitória. Mas agora ela via aquele documentário, agora pela TV ela via aqueles fatos, como aconteceram, para ver como foi a coisa toda. Ela desejava ver. A janela da atualidade é a televisão, ali passa tudo que levanta a nossa cobiça. Já não basta o rádio, por só ouvir não basta, temos que ver. Queremos ver para crer, pois os olhos são a janela da alma. Jesus nos disse que bem-aventurados são os que não viram e creram, pois crer sem ver é um exercício de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos hoje cobiçam as bênçãos de Deus esperando ver alguma coisa para ter certeza de que Ele existe e que é poderoso. É natural o ser humano desejar as coisas que vê, mas é sobrenatural desejar as coisas que se não veem pela fé. E somos chamados a almejar essas coisas, coisas do alto, que os olhos do corpo não conseguem ver, somente os olhos da fé. Lembra daquela passagem, o servo de Eliseu, né, quando eles cercados pelo exército inimigo, né, ele viu os exércitos inimigos e se apavorou. Então Eliseu abriu-lhe os olhos para que ele visse que mais eram os que estavam por eles que os que estavam contra eles. Sempre serão os olhos que despertarão o interesse e a cobiça em algo alheio. Em Gênesis 2:9 e 3:6 vemos que tudo que é agradável à vista pode ser alvo da cobiça. Assim que Eva caiu na tentação da serpente, ela lhe deu primeiramente ouvidos, mas somente cedeu quando viu que o fruto era agradável. Então, não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Esse é o primeiro ponto da nossa lição de hoje. Não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Da mesma forma que Eva, Acã, naquele episódio lá de Josué 6:17, né, e 7:21, depois de receber as instruções de Josué que todo o tesouro de Jericó era anátema, ou maldito, e não deveria ser possuído por ninguém, Acã, ao ver os tesouros, pegou-os para si, e o seu pecado fez Israel perder a guerra contra Ai, uma outra cidade. Davi, ao estar no terraço de sua casa, viu a Batseba, esposa de Urias, e a desejou, porque a viu, e mandou matar Urias para ficar com a viúva. Também lá em 1 Reis 21, o rei Acabe viu a vinha de Nabote e a desejou intensamente, ao ponto de ficar triste, porque a cobiça que ele tinha de ter aquela vinha e Nabote não queria vender, fez ele entrar em depressão. Jezabel, sua esposa, mandou matar Nabote para ter a vinha. A cobiça levantada pelo que os olhos se agradam, culminam até com a morte de alguém. Quem tem olhos está sujeito a cobiçar algo alheio, e isso conduz a alma a um estado de ganância como a de Acã, ou luxúria como a de Davi, e até de depressão e morte, como no caso de Acabe. Quem tem olhos deve cuidar para não deixar que o seu olhar não contamine o coração e passe a desejar o que é do outro, como, por exemplo, sua casa, sua esposa, seus empregados, seus bens, o exemplo dado. A solução para essa fraqueza humana a que todos estamos sujeitos, não se acha super-homem, é o descanso no Deus sustentador, que está lá em Salmos 37, 3 e 5. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá
os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O segundo ponto de nossa lição diz que não cobiçar é uma luta para que a inveja não invada nosso coração pelo sucesso do meu próximo. Olhos, coração, inveja no meio. A inveja pode até bater a nossa porta, dar uma voltinha na frente de nossos olhos, mas não pode invadir o nosso coração. Foi assim que Deus falou a Caim. O pecado jaz à porta, não foi isso que ele falou? Se ela entrar, dificilmente sairá de nosso coração. Invejar é quase um sinônimo de cobiçar. Todavia, invejar é sentir um profundo desdém em relação à felicidade alheia, à felicidade de alguém, à felicidade do outro. É ser infeliz porque o outro é feliz. É não contentar-se com a alegria, com a felicidade alheia. É desejar para si mais que aquilo que o outro está experimentando. A inveja está a um passo da cobiça, mas é ao mesmo tempo um ingrediente da cobiça. A inveja é querer ser mais feliz que o próximo, além de querer ser melhor que ele. É querer tirar do próximo o que ele tem. A cobiça é a consumação da inveja. Ela associa a inveja com a ganância e produz um sentimento de, além de querer o que é do outro, querer que o outro não tenha nada. O ser humano tem um elevado espírito de concorrência, disputa quase tudo na vida. Eu fui atleta em minha juventude e nós ouvíamos um certo treinador dizer que o segundo lugar é o primeiro lugar dos últimos e que nós tínhamos que ser os melhores, que nós tínhamos que estar no primeiro lugar no pódio. Caim não se conteve com a felicidade de seu irmão Abel. Justificou sua infelicidade no sucesso de seu irmão. Não poderia ser o segundo, queria ser o primeiro. Talvez nem admitisse o empate. A Bíblia ela nos relata outros casos também, como, por exemplo, o caso de Miriam, né, irmã de Moisés. Ela invejou o seu irmão. Também temos lá o caso de Asaf, no Salmo 73, que inveja a prosperidade dos ímpios, mas logo em seguida se arrepende. Cobiçar as coisas do próximo é uma falha, que começa o quê? Nos olhos e termina no coração. Muitas das vezes você cobiça algo de seu próximo, como seus bens e pessoas. E ao mesmo tempo, ele deseja algo que você tem de valor e que não pode tomar de você. Eu me lembro de um amigo muito rico, estava sofrendo durante um tratamento de um câncer. E em sua fazenda, ele olhou para um senhor bem idoso e pobre, que almoçava em pé, segurando sua marmita e ficava encostado na própria enxada. Não possuía bem nenhum, nem roupas, nem nada. Nem família tinha, mas tinha uma saúde de ferro. Aquele homem olhou aquela cena e me disse: com toda a pobreza dele, eu daria tudo que tenho pela saúde que ele tem. Nisso podemos dizer que a cobiça é o resultado da falta de contentamento com o que se tem. Você cobiça a casa do próximo quando não está contente com a sua. Você cobiça a mulher do próximo quando não está contente com a sua. Você cobiça o servo, o empregado, o negócio do próximo quando você não está contente com o seu. Você cobiça as coisas do próximo quando não está contente com as que Deus te deu. E Paulo, lá em Filipenses 4, 10, 13, diz o seguinte: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem cobiça não aprendeu nada da vida, não pode nada naquele que nos fortalece. Não reconhece o Deus da provisão, o Yehová Irê. Não cobiçar é uma constante luta para que a inveja não invada nosso coração quando o nosso próximo demonstra ser bem-sucedido em alguma coisa. Podemos desejar, mas nunca cobiçar. Esse é o terceiro ponto de nossa lição. Mas podemos desejar, almejar, planejar e querer adquirir algumas coisas? Sim, claro que sim. Podemos desejar. E até bom. Paulo disse que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então nossos desejos nem sempre são ruins. Desejar algo é salutar, desde que não seja coisa alheia. Você até pode desejar ter coisas iguais, mas nunca desejar aquelas coisas que já pertencem a alguém. Não queira o lugar do pastor na igreja. Não queira a igreja. Não queira o cargo tal. Vivemos a era do consumo, da sociedade de consumo, do mercado de consumo. Somos levados a consumir a todo momento, a todo instante. Se você liga a TV, as propagandas tentam te convencer a consumir aquele produto. Alguma coisa está passando lá para tentar fazer você consumir aquilo. Se você está aí vendo o YouTube, provavelmente serão passadas algumas propagandas, alguns comerciais, tentando fazer consumir um determinado produto ou serviço. Né? Não no meu canal, né? Porque são pouquíssimos os que assistem e aqueles que se interessam em consumir ensinamentos bíblicos. Né? Mas somos provocados a querer consumir a todo instante. Alguns até se consomem, gastando todas as suas economias tentando adquirir tudo que se oferece. Toda novidade ele quer adquirir. E as ofertas vêm o quê? Pelos olhos. O anúncio fala o que é o produto, mas são as imagens que te convencem. Por exemplo, emagreça em 1 semana tomando o remédio tal. Mas aí tem que aparecer uma mulher que antes era gorda e depois magra, o antes e o depois. Compre o carro tal, que tem isso e aquilo. Né? Aí aparece a imagem do automóvel limpinho, brilhando, sem sujeira nenhuma, andando em rodovias maravilhosas, com a pessoa feliz dirigindo. Né? Tudo vem por uma palavra que necessariamente é seguida de uma imagem, para que se consume a cobiça. A palavra você pode até duvidar, mas quando vê a imagem, pronto, você se convence de que quer aquilo, que aquilo é bom, é desejável. Temos que ter um extremo cuidado em desejar as coisas, pois pode esse desejo se tornar em cobiça. Em Lucas 12, 13 a 21, Jesus fala que devemos ter cuidado quanto a onde esteja o nosso coração. Ele, o coração, sempre estará onde são os nossos tesouros. Qual é o tesouro que mais ansiamos ter? Lá em Mateus 6, 31, 33, nos ajuda a responder. Veja só. Não andeis, pois, ansiosos, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. É interessante pensar que Jesus nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus. Ele não nos diz para buscarmos somente o reino de Deus. Isso quer dizer que nossa cobiça, nossa ambição principal deve ser o quê? O seu reino. Mas isso não elimina o desejo de outras coisas. Não é um crime desejar outras coisas. Embora, provavelmente você estará como Paulo, contente com o que tem, se você tem destinado primeiramente o seu desejo para o reino de Deus. E assim você estará contente. Por isso, podemos desejar sim outras coisas, mas nunca deverão estar em primeiro lugar em nossas vidas. Pois senão o desejo vira inveja, a inveja vira ganância, e a ganância vira cobiça. E então quebramos o 10º
mandamento. Nosso comentarista coloca a cobiça como a motivação para a desobediência de todos os outros mandamentos, como ele sendo a mola propulsora que impele o homem a quebrar. Jesus, em Lucas 12:15, alerta para que o homem reconheça que a vida não consiste na abundância de bens que possui. Se nós voltarmos à leitura desse mandamento, vamos verificar que o escritor diz para não cobiçarmos a casa do próximo. E poderíamos resumir isso dizendo que não se deve cobiçar os bens do próximo, o dinheiro do próximo. Depois ele diz para não cobiçarmos o quê? A mulher do próximo. E isso tem a ver com a questão da sexualidade, o sexo. E também ele nos diz para não cobiçarmos os servos do próximo, ou seja, as pessoas que estão debaixo de seu poder. Então, a cobiça é o tripé do desejo por sexo, por dinheiro e poder. Richard Foster escreveu um livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder, um chamado à renovação ética. Quem puder, compre esse livro. Nele, Foster analisa uma forma de nos comportarmos diante dessas três forças com um comportamento que agrade a Deus. Mas, ao analisarmos os mandamentos, vemos que, desde o primeiro até ao 9, temos instruções com condenações por atos que cometemos e que são perceptíveis, observáveis, vistos pelos outros, pelas pessoas. Mas a cobiça é algo que não pode ser vista por ninguém. Ninguém pode te acusar de cobiçar algo, pois está na sua mente, no seu coração, em seu sentimento. Não como a idolatria, que você se curva diante de outros deuses, de falar o nome de Deus em vão, de desonrar os pais, de matar, de adulterar, de furtar ou fazer um falso contra alguém. Essas coisas os outros percebem e podem te condenar facilmente. Mas cobiçar é algo que só você e Deus sabem que está acontecendo. A cobiça é um sentimento e não uma ação. Ele condena todos os homens. Esse mandamento dele, ninguém escapa. Jesus alertou para isso em Mateus 5, 27, 28, dizendo: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Esse 10º mandamento é um mandamento que trata dos sórdidos desejos de nosso interior, do nosso coração. Por isso, encerra o decálogo, alertando que, descumprindo esse mandamento, potencialmente estará descumprindo todos os demais. Pois quem cobiça cria um Deus para si. Também se curva a esse desejo. Não vive mais em santidade todos os dias de sua vida. Desonra pais e até amigos. Torna-se capaz de matar. Cai, como Jesus disse, em sua intenção impura e comete adultério em seu coração. Furta de Deus e do próximo e é plenamente capaz de mentir, de dizer um falso testemunho para encobrir o seu pecado. Todos os outros mandamentos são atos, expressões, feitos realizados exteriormente. Esse não. É relativo ao que você faz consigo mesmo. Por isso foi sábia e divinamente deixado por último, para que se finalizasse a instrução, chamando-nos para atentarmos para a nossa conduta conosco mesmo, para cuidarmos de nos tratar, de cuidar de nossos desejos, saber que nossas fraquezas existem e devem ser controladas, e, sobretudo, para nos alertar que aqui temos algo que somente nós e Deus sabemos que acontece. E não podemos atender à nossa cobiça sem que nos afastemos de Deus. Então, qual é a fórmula
para não cobiçarmos qualquer coisa alheia, qualquer coisa do seu próximo. Lembre-se primeiro dos olhos, aquilo em que está pondo os seus olhos. Mateus 5, 29, dá uma dica. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mas, para não ter que arrancar o olho, o segredo é para onde olhar. Em Hebreus 12, 2, nós recebemos uma dica um pouco mais branda, e por que não dizer maravilhosa, de que para quem olhar, veja só o que o escritor de Hebreus diz como dica. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O pecado entrou no mundo pela cobiça daquilo que os olhos achavam ou acharam ser agradável. Por isso somos instados por este mandamento a olhar para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Assim desejaremos o que nos é salutar e aquilo que não é do próximo. Estaremos sempre com os olhares firmados em Cristo e sempre contentes com o que temos, e não com olhos cobiçosos. Deus nos abençoe e até a próxima lição. Então, irmãos, um bom domingo, uma boa tarde. À noite estaremos de volta. Um novo tempo em 2021 com Jesus é a nossa oração, é a nossa mensagem. Amém. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra ti, Senhor. Aleluia. Existimos para isso, Senhor, para te adorar, Senhor, para viver em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
Cristo, unidos iremos andar. Que pena que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?